Bom dia, amigos, compañeros de mesa y autoridades aquí presentes. Eu vou ser breve, porque boa parte do que tinha para dizer já disse num encontro anterior, onde estivemos com os colegas também. Me parece que um tema interessante para tratar é o tema da história. A história é um dos campos do saber, do conhecimento, onde é possível ver de maneira patente, de maneira impressionante, essa frase dita por Nietzsche, que é que a história é escrita pelos vencedores. Então, essa é a diferença entre a historiografia oficial e as histórias como instrumentos de luta dos movimentos revolucionários e progressistas. Na década de 60, o psiquiatra e psicoanalista argentino Pichón Rivière era diretor do maior hospício de Argentina, em Buenos Aires, o Hospício Borda. E houve uma greve de todos os funcionários, médicos, enfermeiros, administrativos, etc., desse hospício, desse hospital. Então, Pichón Rivière convocou a todos os pacientes, os dividiu em grupos operativos e conseguiu administrar e fazer funcionar o hospital durante uns 10 dias, exclusivamente administrado pelos pacientes, o qual foi uma experiência ao mesmo tempo assim, belíssima e ao mesmo tempo terrível, porque demonstrou que a enorme maioria do pessoal que se ocupa da loucura dentro da lógica do manicômio é prescindível. É dizer, que os loucos podem administrar-se a si mesmos. Isso é grave, de certo ponto de vista. Então, na década dos 60, 70, na Argentina, houve várias tentativas, algumas delas muito sofisticadas, de modificar o hospital psiquiátrico. Uma delas foi muito significativa, o Hospital de Lanús, dirigida por o professor Goldenberg, que tinha uma orientação eclética, mas que tratava os pacientes com uma série de recursos muito avançados, com convocatória das famílias, com períodos de externação, com radical diminuição do uso de psicodrogas, enfim, todo um processo muito interessante que foi de enorme peso na reforma psiquiátrica argentina. Essa iniciativa terminou com a entrada de tanques de guerra e de helicópteros das Forças Armadas que prenderam a boa parte dos psiquiatras e psicólogos que trabalhavam no lugar, não?
Então, essa relação entre uma posição política combativa, de militância política concreta e até armada, e a reforma psiquiátrica, foi uma das características do processo na Argentina, na que eu me formei. Tive que exilar-me no ano 1977 e no ano 1978 eu e dois companheiros, Luiz Fernando de Melo Campos e Chaim Katz, um mineiro emigrado a Rio de Janeiro, convocamos a um congresso no qual estiveram presentes a grande maioria dos críticos e transformadores do conceito e as organizações de saúde mental. Nós convidamos a Basaglia, que veio pela primeira vez ao Brasil, a Guattari, também a primeira vez, a Irving Goffman, também a primeira vez, a Shir Haidt, uma pesquisadora em saúde mental sexual de Estados Unidos, e a uma grande quantidade de psiquiatras, psicólogos, sociólogos de toda Latinoamérica que estavam envolvidos em seus respectivos processos de reforma. Nos faltaron algunos y en 1984 fizemos outro congreso que convidou aos que nós achábamos que faltaban. Pavlovsky de Argentina y Gérard Mendel de Francia y René Lureau de Francia también. O que era interesante na época é establecer quais eram os pontos comuns de todos eles, incluído Basaglia, e quais eram as diferenças. Naquela época já se tinha instalado a psiquiatria democrática italiana, claro, a psiquiatria comunitária inglesa, a antipsiquiatria inglesa, a psiquiatria de sector francesa e iniciativas isoladas en España con Casilla do Pino y en Suiza también y en Cuba, donde no tenía una reforma psiquiátrica como a que conocemos, mas tenía un hospicio que parecía un hotel de lujo, lleno de flores y de mordomías. Entonces, era una extraña reforma psiquiátrica. Todas esas iniciativas tenían por trás una crítica del concepto de locura. Tal vez un dos que mejor enunció ese concepto fue Foucault, que en su primer libro, Enfermedade Mental y Cultura, decía que só tem locura para una sociedad que a define como tal. Mencionaba las comunidades primitivas en que o que nós descriptivamente llamaríamos de locos eran considerados profetas, eran considerados consultores de la comunidad. Eles eran colocados nos lugares más seguros da comunidade, eles eran alimentados, cuidados y consultados como si fuesen oráculos. Y posteriormente los consejos de ancianos y los jefes da tribu
tomaban muito em conta essa opinião do que nós chamaríamos de loucos, e que eram opiniões estranhas, esotéricas, mas que tinham que ser entendidas. Então, digamos, a inspiração de todos esses movimentos dos anos 70 tinham como base uma redefinição da loucura e uma compreensão de que o que chamávamos de loucura ou doença mental era um tipo especial de existência, um modo de ser, um modo de viver, no qual boa parte das manifestações negativas, perigosas, eram criadas pelos tipos de cuidado que eram administrados e não eram características intrínsecas dessas subjetividades. Então, nesse sentido, é bom dizer que a posição de Basaglia era uma posição do espírito da época. Só que a diferença fundamental era o que Basaglia chamava o optimismo da prática, porque, com exceção da psiquiatria, da antipsiquiatria inglesa, que era absolutamente radical e que dizia que tinha que acabar-se com a psiquiatria, a posição de Basaglia era talvez muito afim com a de Laing e Cooper. Só que Laing e Cooper trabalhavam fora das instituições e Basaglia trabalhava dentro das instituições. E Laing e Cooper, por exemplo, eu recebi a Cooper em minha casa no ano 1971. Cooper não queria saber de nada, nem com psiquiatra, nem com hospital, nem com psicanálise. Ele o que queria era acabar com tudo isso. Curiosamente, ele tinha uma demência alcoólica que estava começando e que o matou. Então, a diferença de Basaglia é que Basaglia dizia que era possível modificar todo o aparelho da saúde e doença mental, começando pelo organismo mais grave, mais delictuoso dessa rede de discriminação, que era o hospício. E para conseguirlo, ele mobilizou a toda a sociedade, tanto setores oficiais como setores privados, como o terceiro setor que estava crescendo no mundo inteiro, e conseguiu uma aliança que teve uma atuação profundamente transformadora, que a enorme maioria das iniciativas da época não consideravam possível. Então, creio que, dito no melhor sentido da palavra, o extremismo de Basaglia era combinado com uma enorme capacidade de produzir alianças. E isso foi o que conseguiu que esses movimentos concluíssem com uma lei que proibiu a construção de hospícios e proscribiu a modificação ou fechamento dos hospícios da época. Então, a reforma psiquiátrica brasileira, hoje uma das mais completas do mundo, também produziu uma lei, a Lei Delgado, que tem que ser lembrada, entre outras coisas porque Delgado era mineiro. E o movimento em Minas, a meu modo de ver,
não começa com a vinda de Basaglia ao terceiro congresso. Já tinha muita gente que pensava assim e tentava fazer coisas, como será dito e foi dito nesta mesa. Agora, é interessante que na primeira intervenção de Basaglia, a mesa estava constituída por Basaglia, por Castel, Robert Castel, e por mim, que tanto esse congresso do 78 que nós fizemos, como minha participação nessa mesa e em outras iniciativas, tem sido ignorada em geral. Isso não me preocupa em absoluto. Estou de volta desse assunto. Mas é interessante porque as experiências históricas, as presenças históricas podem ser motivos de crítica e de inspiração também. Eu me ofereci para traduzir o discurso de Basaglia porque tinha dado alguns cursos em Itália e aprendi italiano para isso. Muito mal, por certo. Então, de alguma maneira, fui útil. Mas, naquela época, eu, que tinha recebido a Basaglia no 78, em minha casa, onde esteve 10, 15 dias, tive a oportunidade de conversar muito com ele. E minha posição era drástica em outro sentido. Mas eu não era partidário de um movimento assim subversivo absoluto que decidisse acabar com a pior parte da concepção e tratamento da loucura, que eram os hospícios. Eu era mais partidário de criar movimentos políticos amplios em que, como foi dito, a militância em suas diversas frentes incluísse o frente da saúde mental. Não? Isso tinha que ver com meu inato anarquismo e com minha antipatia com o Estado, coisa que não era a posição de Basaglia, porque o contava como aliado. Então, é interessante essa discussão porque demonstra que o horizonte do possível é algo que tem que ser sempre questionado. Não é possível. É possível, sim. Muita coisa é possível. É possível no Brasil a reforma política. É possível a reforma tributária. É possível a reforma jurídica. É possível, tudo é possível. A questão é juntar forças. A questão é não centrar-se em a própria profissão, a própria associação profissional, a própria qualquer coisa, porque é a união que faz a força. Obrigado.